Vampiros energéticos são os mesmos vampiros que a gente conhece de livros, filmes e séries? Será que realmente eles existem e de que maneira eles podem afetar a nossa vida e o nosso cotidiano? Vem comigo que eu te direi tudo o que você precisa saber sobre essas criaturas. Roda a vinheta. Boa noite, família, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, como sempre, essa grande e mega escola de magia e ocultismo, Occult World. E hoje, galera, a gente vai falar sobre vampiros energéticos. Eu sei, galera, que esse tema sobre vampiros, o tema vampiro, é um tema que parece estar muito maçante. Por quê? Porque existem diversas histórias de vampiros. E a cada dia que passa, a gente vai vendo novas séries, novos filmes, né? Novos livros, talvez nem tantos livros, né? Mas sim séries e filmes falando sobre essas criaturas mitológicas. Vampiros são criaturas noturnas que sempre infectaram a mente popular das pessoas. Infectar num sentido bom, porque são criaturas que chamam a atenção das pessoas, que elas aprisionam as pessoas na tela, no sofá, né? Ao ver aquelas histórias que eles nos trazem para nós. Histórias de terror, de pavor, né? De criaturas noturnas se escondendo, se transformando em animais como morcego ou lobo, né? Paixões, sedução e tudo mais. Sem sombra de dúvidas, vampiros é uma das criaturas mitológicas que, na minha opinião, tirando o lobisomem, claramente, né, que me fascina. Isso aí é uma coisa que não tem como contestar, perfeito? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, galera. Os vampiros que a gente conhece, além também de, claro, de aparecer em muitas músicas, obviamente, mas voltando, vampiros que a gente conhece de livros, filmes, que chupam sangue, né? Os vampiros que chupam sangue, que se teletransportam e tudo mais, que voam. Será que são os mesmos vampiros energéticos que a gente conhece ou não conhece? Você alguma vez já falou, quer dizer, já ouviu falar sobre vampiros energéticos? Vocês sabem o que eles são? Para que servem eles, o que eles são capazes de fazer e como eles afetam na nossa vida? Pois é, galera, hoje a gente vai falar sobre justamente isso. Hoje eu vou trazer oito tipos de vampiros energéticos que existem na vida real, que são realmente verdadeiros, oficiais, e não são criaturas da noite que voam, que se teletransportam e que bebem sangue. Não, nada disso. Eles são pessoas de carne e osso, homens ou mulheres que estão aí, vivendo entre vocês, que até mesmo podem morar com vocês, podem ser sua esposa, seu pai, seu marido, sua filha, seu filho, tanto faz, seus amigos ou amigas. Pois é, galera, esse vídeo é como se fosse um tutorial para você, primeiramente, aprender e saber
como identificar esses tipos de vampiros, né? E como eles agem e de que maneira você pode se defender sobre cada um deles. Perfeito? Mas antes da gente dar continuidade, eu quero pedir para vocês a colaboração de sempre, galera. O nosso ritual de praxe. Ative o sino das notificações, deixa o like, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Perfeito, galera? Porque fazendo tudo isso, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus conteúdos e toda vez que eu publicar algo novo aqui no canal, como este vídeo, ele vai recomendar para vocês. Perfeito? Então, sem mais delongas, então vamos para vampiros energéticos. Galera, o que são vampiros energéticos? Como o próprio nome já fala, vampiros energéticos são aqueles vampiros que não chupam sangue, mas sim a energia vital. O que é a energia vital? A nossa energia, galera, o nosso bem-estar. Quando a gente se sente bem, quando a gente se sente motivado, a gente está cheio de energia. Mas quando a gente está cabisbaixo, para baixo, triste, a gente fica com zero bateria, a gente fica com zero energia. Nós somos como se fosse um telefone. Se a gente é colocado no carregador, ou seja, se a gente dorme ou come alimentos que nos fazem repor a energia da gente, a gente fica bem, a gente fica tranquilo, cheio de motivação, com a energia lá em cima. Mas se algo acontece na nossa vida, se a gente se cansa, se a gente se cansa demais, se a gente faz muito esforço ou assim por diante, a nossa energia ela vai caindo, que nem um celular, e até que a gente fica cansado, a gente não tem mais motivação para nada, vontade de fazer nada. Perfeito? Então, vampiros energéticos se alimentam da nossa energia vital. Como a gente sabe, galera, tudo que está no nosso redor, incluindo nós, é feito de energia. Nós somos energias puras, assim como tudo que está ao nosso redor, incluindo a magia. A magia não é nada mais do que nada menos do que a manipulação de energia de um lugar para o outro, de uma forma ou de outra. Perfeito? Eu até já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre o que e explicando o que seria o conceito de magia. Perfeito? Mas não vamos fugir do tema. Tranquilo? Então, já sabemos que vampiros energéticos, eles são aqueles que sugam, que vampirizam a nossa energia. Tá, e que tipo de energia, que tipo de vampiros existem? Quais são esses vampiros energéticos? Hoje eu vou falar sobre 8 vampiros energéticos. E eu peço para vocês que vocês peguem um caderno de vocês e anotem, galera. Esse vídeo é um vídeo sério, porque vampiros energéticos, uma coisa que eu posso te garantir, que todos eles, não interessa qual tipo, todos eles têm uma coisa em comum. Uma coisa: eles são altamente carentes de atenção. Altamente carentes de atenção. Por quê? Eles querem a sua atenção total. Para quê? Para sugar a sua energia, para roubar a sua energia vital, para te deixar lá embaixo. Então, vampiros energéticos, eles são altamente carentes por atenção. Eles querem a atenção só para eles. Eles querem ficar grudados em você que nem um chiclete, que nem um carrapato, entendeu? Que nem aqueles miasmas astrais que fica grudado em você ou na sua casa, sugando a sua energia. E a propósito, miasmas astrais, larvas astrais, cascões astrais são também considerados vampiros energéticos. Tá bom? Não confunda esses que eu acabei de falar com os vampiros energéticos que existem na vida real. Perfeito? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Perfeito? Só que ambos são vampiros energéticos. Um vive no plano real e o outro vive no plano astral. Tranquilo? Então, cascões, larvas astrais e miasmas astrais são também considerados vampirizadores energéticos, porque eles sugam a energia tanto sua quanto da sua casa. E do que eles se alimentam? Brigas,
coisas erradas que dão na sua vida, palavras erradas que você fica dizendo, todo tipo de coisa negativa que você atrai em questão de que você faz ou fala na sua vida e faz aqui na sua casa, eles se alimentam também, perfeito? Aí cria-se doenças, rachaduras na sua casa e por aí vai, por aí vai, por aí vai, perfeito? Mas vamos voltar de novo, isso é só um complemento, perfeito, pessoal? Então, 8 tipos de vampiros energéticos, tá bom? Já deixei claro que eles são altamente carentes por atenção, só reforçando. Então vamos lá, galera. Primeiro vampiro energético. O primeiro vampiro energético é aquele da piedade ou vitimista, tá bom? É aquele vampiro que se vitimiza o tempo inteiro, é aquela pessoa que se vitimiza o tempo todo, que fica sendo o coitadinho da história, perfeito? Segundo, vampiro controlador. Terceiro, vampiro crítico, perfeito? Quarto, vampiro sedutor. Quinto, vampiro psíquico. Sexto, vampiro emocional. Sétimo, vampiro digital. E oitavo, vampiro espelhado. Ou como eu posso caracterizar ele, é aquele vampiro espelhado, é aquele vampiro que não tem noção do que está fazendo. Perfeito? Mas eu vou explicar cada um deles. Mas existe um nono vampiro energético que eu vou falar dele no final da aula, mas não vou revelá-lo agora. Perfeito? Então, vamos por partes. Vamos começar, galera, pelo vampiro de piedade ou vitimista. Como o próprio nome já fala, galera, vocês vão perceber que todos os vampiros que eu irei falar e detalhar aqui, galera, todos eles, vocês podem caracterizar eles como pessoas, tá bom? Eles são pessoas normais, como eu já disse, como eu e você. Tranquilo? Só que quem é, a gente não sabe. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua mulher, seu esposo, seu amigo, sua irmã, sua avó, seu avô, seu papagaio e por aí vai. Perfeito? Então, vampiros de piedade ou de vitimista são aquelas pessoas ou vampiros que gostam de se vitimizar. Fazem uma cena, entendeu? Criam uma situação, uma tempestade em copo d'água e aí ficam se vitimizando como se fossem as vítimas da história, né? Eles nunca têm culpa de nada. Além de que eles gostam de ter autopiedade também. Então, esse tipo de vampiro, ele fica te colocando numa situação onde você é o errado e ele é a vítima. Ele faz com que você sinta piedade dele, fique sentindo pena dele, porque ele nunca faz nada de errado. Ele sempre é a vítima da história, ele tem piedade, coitadinho ou coitadinha. Então, com base nisso, ele utiliza essa estratégia para poder sugar a sua energia. E com base nisso, ele vai deixando você caído ou caída, estressado ou estressada, entendeu? Ele vai começando também até te adoecer aos poucos, de tantas vezes que fica repetindo esse procedimento o tempo inteiro e o tempo inteiro. Perfeito? Então, segundo vampiro, é o vampiro controlador. O vampiro controlador, como o próprio nome já fala, é aquela pessoa que gosta de controlar as outras pessoas, correto? Por exemplo, você tem aquele marido que é muito controlador com você, ou aquela esposa que é muito controladora com você, ou um amigo que é muito controlador, ele gosta de controlar a sua vida, controla seus passos, o que você faz, o que você não deixa de fazer, para onde vai, com quem sai, enfim, parece que você está aprisionado a ele ou a ela. Você é o bonequinho, o brinquedo daquela pessoa, onde ele dita o que você deve ou não fazer. Isso aí, cara, pessoal, é uma coisa que não tem, assim, ó, não tem como a pessoa não ficar doente com isso, porque ela se sente presa
ou ele se sente preso àquela pessoa. E quando você tenta se libertar de um vampiro controlador, é aí que ele ataca mais ainda, com ofensas, criticando, até mesmo podendo até te atacar no sentido de bater e de te machucar, botando você para baixo e fazendo com que você se sinta vítima dele, entendeu? Você se sinta abaixo dele. E aí, com isso, o mesmo processo do de cima se repete. Você vai adoecendo, você vai ficando doente, você vai, muitas das vezes, dependendo de pessoa para pessoa, você acaba consentindo com o que ele fala, entendeu? Porque às vezes é uma pessoa com que você gosta e você acaba aceitando aquilo, de tanto que ele entra na sua mente, de tanto que ele controla a sua mente, perfeito? E aí você vai adoecendo, você vai ficando doente. Quando vê, você pode até chegar a fazer alguma coisa consigo mesmo, tipo tirar sua própria vida, tá bom? Então esse é o vampiro controlador. Terceiro vampiro, galera, crítico, é aquele vampiro que gosta de criticar tudo que você faz, tudo, mas absolutamente tudo. O jeito que você se veste, o que você come, como faz, o que você deixa de fazer, o que você não deixa de fazer, tipos de amigos com que você anda, enfim, tudo. Bota a tua imaginação para funcionar, tudo. Vocês têm alguma pessoa na casa de vocês, no convívio de vocês, que seja uma pessoa crítica o tempo inteiro, que te critica ao ponto de te botar para baixo, que parece que nada do que você faz ou fala está certo ou está bom? Pois é, esse é o vampiro crítico. Ele vai te criticar até o ponto que vai te rebaixar a zero, a merda, a literalmente abaixo dele. E assim ele vai se alimentando daquela sua energia vital. Como eu falei, a gente é um celular. A partir do momento que um vampiro controlador, um vampiro crítico, né, um vampiro de autopiedade, de vitimização, ele vai fazendo a sua obra, a sua ação, ele vai tomando o seu ataque, né, ele vai fazendo o seu ataque contra a sua vítima, aquela pessoa, ela vai descarregar a sua energia, porque ela vai estar sendo sugada pelo vampiro e o vampiro vai ficar lá nas alturas, porque ele vai ter a sua energia carregada sempre, porque ele se alimenta do seu desespero, da sua raiva, da sua angústia, né? Ele vai se alimentando de tudo isso. Então, prestem bem atenção nesses pequenos detalhes. Então, esse é o vampiro crítico, ele vai te criticar de todas as maneiras até não poder mais. Quarto vampiro, galera, vampiro sedutor. O vampiro sedutor, galera, é aquele vampiro que é complicado, é bem complicado. Por quê? O vampiro, imagina aquele cara gostoso, bonitão, malhado, todo boa pinta, ou aquela garota gostosa, bem assim, ó, com aquele corpo violão, sedutora, aquela garota top, entendeu? Aquela novinha top, aquele novinho top que você tanto deseja. E você consegue a atenção desse vampiro ou dessa vampira para você. O que acontece? Ele vai utilizar a sedução dele ou dela para te atacar e para te fazer de prisioneiro ou prisioneira. Como assim? Ele vai entrar num vínculo contigo tão forte, onde você não vai conseguir mais se desprender. Sabe aquele amor viciante, sabe? Aquele amor que vicia, que você não consegue tirar da sua cabeça, que você precisa desesperadamente tá ao lado dele ou tá ao lado dela. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você pensa que você pensa é nele ou nela, você pensa já em ligar ou mandar mensagem, ou até mesmo ver se tem alguma mensagem dele ou dela. Você entra em desespero quando aquele vampiro ou aquela vampira não te manda mensagem ou não te liga. Você quer saber onde ele tá, você quer saber onde ela tá.
E aí ele não vai te ligando, ele não vai atendendo você, ou ela não vai atendendo você. Então esse é o vampiro sedutor. Ele te seduz para que você se torne prisioneiro dele ou dela, né? De início é tudo mil maravilhas, mas depois ele acaba fazendo com que você fique viciado nele, viciado nela. E conclusão da história, você acaba adoecendo porque você não consegue fazer mais nada na sua vida, trabalhar direito, se alimentar direito, cuidar da sua família, né? Ter amigos saudáveis, ter uma vida saudável, curtir, dormir bem, porque você não consegue dormir pensando nele ou nela. Então isso tudo são artimanhas que o vampiro sedutor vai fazer contra a sua vítima, contra a sua presa, para poder sugar aquela energia dele ou dela. E assim você vai ficando doente até o ponto de você chegar até numa possível tirar sua própria vida. Entendeu? Porque se você não consegue ter ele ou ela na tua vida, ou se ele ou ela não pode ser sua, então não é mais de ninguém. E assim ele consegue o que ele quer. Então esse é o vampiro sedutor. Vampiro psíquico, galera. Vampiro psíquico. O que é o vampiro psíquico? Ah, é o vampiro tipo Jean Grey? Não. Não é o vampiro tipo Jean Grey. O vampiro psíquico, galera, é aquele vampiro que só no olhar, ele vai sugar a sua energia. Sabe aquelas pessoas, você tá bem, você acorda cedo, de boa, bem disposto, tô tranquilão, tô numa boa, alta astral. Do nada, você sai pra rua, vai trabalhar, vai se encontrar com algum amigo, vai fazer seja lá o que for. E do nada você passa por alguém ou conversa com alguém, né? Ou com alguém que você conheça, e do nada você se sente cabisbaixo, cansado, cansada, né? Isso é um vampiro psíquico. Ele não vai entrar num relacionamento com você ou numa ligação direta contigo. Só em simples olhares, entendeu? Ou até mesmo umas trocas poucas de palavras, ele vai sugar a sua energia. Entendeu? E de maneira consciente, ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe do que ele está querendo fazer contigo e você não sabe. E você fica se perguntando, poxa, mas eu estava tão bem, do nada eu tô cansada, sugada. Esse é o vampiro psíquico, tá bom, galera? Existem outras situações de vampiros energéticos que utilizam, sim, a viagem astral para poder visitar a sua vítima, né? E aí, durante o sono, ele ou ela, em processo de viagem astral, vampiriza a energia daquela pessoa, correto? E aí, quando aquela pessoa acorda de manhã cedo, ela se sente sugada, ela se sente cansada. É tipo mais ou menos a questão dos sucubos e dos incubos, que são demônios da sexualidade que sugam e roubam a energia vital da pessoa quando elas transam com ela em sonhos, durante a sua mente, perfeito? Durante o sono, perfeito? Então, vampiros psíquicos, eles agem dessa maneira. E existem esses vampiros, em exceções, que conseguem fazer a viagem astral para poder sugar a sua vítima também, perfeito? Vamos lá, vampiro emocional, galera. O que é o vampiro emocional? Como o próprio nome já fala, vampiro emocional, ele vai sugar, ele vai se deliciar relação a toda a sua energia que você tem. Quando você está com o seu emocional muito abalado, muito assim, cabe muito para baixo, você tá depressiva, você tá triste, você tá com raiva, você quer quebrar tudo, nada funciona na sua vida, esse vampiro emocional, ele tá do teu lado, com certeza sugando e aproveitando, se deliciando, né? Se deliciando com essas energias. E assim ele vai, ó, só saboreando esse prato, essa refeição maravilhosa. E até mesmo, muitas das vezes, galera, a pessoa ela pode ser vampirizada por mais de um tipo de vampiro. Às vezes essa pessoa que já está nessa situação de cabisbaixa,
com raiva, depressiva, triste, né? Ela pode já ter sido atacada por algum outro tipo de vampiro. E aí, consequentemente, né? Ela acaba se batendo de frente com outro tipo de vampiro, que é de uma outra classificativa, e aí suga mais a energia dessa pessoa. Perfeito? Então esse é o vampiro emocional. Ele vai sugar toda aquela energia daquelas pessoas que estão já cabisbaixas. A pessoa já tá na merda. E aí ele vai lá e vai sugar mais ainda, entendeu? E eu também não vou dizer pra vocês, galera, todos esses tipos de vampiros, independente da classificativa deles, galera, eles também não vou dizer pra vocês que eles não podem botar uma pimentinha, né? Tipo, botar uma lenha na fogueira para poder, tipo, apressar o processo de vampirização, entendeu? Tipo assim, a pessoa já tá na merda, já tá cabisbaixa, aí vai ele lá, bota uma lenha na fogueira para botar mais a pessoa para baixo. Tipo isso, só para vocês entenderem. Vampiro digital, galera. Vampiro digital. O que é o vampiro digital? Existe vampiro digital? É um vampiro tecnológico? É um vampiro que sai da sua televisão, do seu computador, do seu celular? Não, galera, não é nada disso. Vampiros digitais, por incrível que pareça, são aquelas pessoas, né, que vampirizam as outras a partir das redes sociais. Como assim, Rafael? Sabe aquela pessoa? Como é que eu posso te explicar? Vamos pegar mais ou menos o exemplo do vampiro sedutor. O vampiro sedutor não é aquela pessoa que você fica vidrada nele ou nela e você não consegue parar de pensar em outra coisa a não ser ele ou ela? Pois é, o vampiro digital ele utiliza a mesma tática. Ele vai mandar mensagens para você, te seduzindo, te atraindo, querendo ser seu amiguinho ou sua amiguinha, e quando menos espera, você necessita de mensagens dele, de trocas de conversas com ele. Quando ele não te responde mais, ele vai te deixando no vácuo, vai te deixando no vácuo. E assim, desse jeito, ele vai sugando a sua energia. Por quê? Porque você vai ficar vidrado nele, porque você vai querer que ele seja... Ele vai querer que você mande uma mensagem para ele vai querer que você receba, entendeu? Ele vai querer tua atenção. Ele vai querer que você fique vidrado nele e só procure ele o tempo todo. Aí você vai ficar louco, você vai ficar louca, entendeu? É mais ou menos a mesma pegada, a mesma temática, tá bom? Então esse é o vampiro digital. Ele vai utilizar as redes sociais para poder fazer com que você se torne um prisioneiro ou uma prisioneira e assim não consiga sair o tempo todo de um celular, de um computador, porque você vive esperando uma mensagem dele ou dela e nunca tem, né? Ele vai precisar que você doe toda a sua atenção para ele ou para ela, entendeu? Então, prestem atenção nesses sinais. Só salientando, galera, salientando e reforçando. Primeira atenção que a gente tem que ter em relação aos vampiros energéticos, sejam eles quais forem. Vampiros energéticos, eles são carentes de atenção, tá bom? Vampiros energéticos, eles são carentes de atenção. Então lembre-se disso, eles querem sempre a sua atenção. Vamos ver aqui, então, piedade e vitimização já foi, controlador também já foi, crítico já foi, sedutor já foi, psíquico já foi, emocional já foi, digital já foi. Ah, e tem o espelhado, que é aquele que eu comentei com vocês, galera. O espelhado seria aquele vampiro que não tem noção do que está fazendo. Ou seja, sabe o psíquico, que eu falei que ele tem consciência que está sugando a energia da pessoa? Pois é, o espelhado, ou aquele que não é consciente, é aquele vampiro que ele vai estar sugando a sua energia, ele vai estar te botando para baixo, né, sem querer. Ele não tem consciência daquilo que ele está falando. Exemplo,
Você é uma pessoa, vamos pegar o exemplo de novo do psíquico. Você levanta cedo, você tá de bom, você tá de bem com a vida, você tá alto astral. Aí do nada você chega e você reencontra um amigo seu. Você encontra um amigo seu ou uma amiga sua. E esse amigo ou essa sua amiga, ela tá um pouco para baixo, mas é o jeito dela, correto? E aí, do nada, a tua energia começa a cair do nada. Você não sabe por quê. E a pessoa com que você se encontra, a energia dela começa a aumentar. Só que vocês estão conversando de boa. Ela é super sua amiga, ele é super seu amigo. Só que você não entende o porquê que a sua energia está caindo. Você está ficando cansado do nada, você não sente vontade de fazer nada, você sentia vontade de fazer algo, mas do nada você não quer mais fazer, entendeu? Sabe aquela fadiga? Pois é, e aquele seu amigo, aquela sua amiga que você encontrou, começa a se sentir um pouco melhor, porque ele está roubando a sua energia sem ter consciência, sem querer. Diferente do psíquico, que ele rouba a sua energia por querer. Perfeito? Então, essa é a diferença de um para o outro. Tranquilo? Então, vampiros espelhados ou que não têm a intenção de roubar, já foi também agora. Perfeito, galera. Existe também, galera, um outro vampiro que é o vampiro global. Vamos botar assim, né? O vampiro que se mistura no meio de um monte de pessoa, entendeu? Mas de pessoas que estão cabisbaixas, de pessoas que estão com uma vibração energética baixa e se aproveita e suga também aquelas energias, sempre também botando uma pilhazinha ou outra, perfeito? Então, esse é mais um outro tipo de vampiro energético. Agora, galera, vocês se lembram, quer dizer, de um vampiro que eu queria comentar com vocês no final, que seria o nono vampiro? Pois é, galera, esse vampiro eu já havia falado para vocês e com vocês no meu vídeo anterior. Ele é nada mais, nada menos do que o vampiro narcisista. Existe sim um vampiro narcisista. E o que é o vampiro narcisista, galera? Seria tipo Drácula, o rei dos vampiros. Esse narcisista, galera, tanto homem quanto mulher, ele é a junção de todos os outros vampiros energéticos que eu acabei de falar para vocês. Ele é tudo. Ele é controlador, ele é crítico, ele é sedutor, né? Ele, diferente do que não tem intenção de sugar a tua energia, ele tem a intenção de sugar a tua energia. Ele muitas das vezes pode ser agressivo ou agressiva. Então ele é a junção de todos os outros vampiros que eu acabei de falar. O narcisista, ele é o pior de todos. E se você tem alguém na sua vida que seja um vampiro ou uma vampira narcisista, tome muito cuidado. Você já tem que tomar cuidado com esses vampiros anteriores que eu falei. Mas se você tem um vampiro narcisista, galera, tome muito cuidado. Porque o vampiro narcisista é aquele tipo de vampiro que ele vai toda hora te cutucar, te criticar, te ofender, te botar para baixo, vai falar que você é um bosta, vai falar que você é uma pessoa que nada dá certo na sua vida, que você faz tudo errado, que você só procura ele ou ela para atazanar a vida dele ou dela, trazer um inferno para a vida dele ou dela, só que na verdade é ele ou ela que faz a sua vida ser um inferno. Então tomem muito cuidado. Eu vou deixar o link aqui acima, vai aparecer agora, aqui nesse canto, falando sobre vampiros narcisistas, o vampiro narcisista, tá bom? Pra quem não sabe, narcisista, galera, vem do grego, do Narciso, aquela história do Narciso, que ele se apaixonou por ele mesmo no reflexo do espelho. Pois é, a palavra narcisista vem daí, lá dos gregos, da mitologia grega, tranquilo? Então, galera, esse foi a aula sobre vampiros energéticos. Ah, e um detalhe muito importante. Eu falei sobre todos os vampiros, mas não falei como se proteger deles. Galera, é muito simples.
Como você se protege de vampiros energéticos? Tanto faz dos primeiros que eu falei ao último, que é o narcisista. É muito simples, galera, é muito simples. Você só tem que fazer poucas coisas. Primeira coisa, que é o primordial: evitar qualquer um deles. Qualquer um deles. Evite. Se você localizar ou você saber aí na sua casa quem da sua família, quem do seu convívio de amigos ou amigas é algum deles, qual classificativa eles são, evite, tenha menos papo, tenha menos contato com eles. Simplesmente isso, galera. Esnobe o máximo que vocês puderem. Evite, porque dessa maneira esses vampiros eles vão ficar com raiva de você, com certeza, e vão tentar outras táticas para poder te abalar, te criticar e te sugar a tua energia, mas vocês têm que ser o oposto deles. Vocês têm que evitar o contato físico, o contato, todo tipo de contato com eles. Evite o máximo que vocês puderem. Só assim vocês vão conseguir não ser afetados por eles e não ter a sua energia também sugada. Use pedras, cristais, use plantas também na sua casa para poder absorver todo tipo de energia negativa, para manter um alto astral na sua casa e em você também. Faça defumações também na sua casa, que isso aí ajuda, ou em volta de você também, tá bom? Use algum amuleto de proteção no seu bolso ou consigo quando você for sair, quando você sabe que você vai encontrar com algum tipo de energia, algum vampiro desse tipo, você já sabe como se proteger. Perfeito, pessoal? Então essas são as dicas que eu dou para vocês. São dicas simples e poucas, mas que com certeza vão te ajudar bastante. E outra, nunca deem ouvidos para esses tipos de vampiros energéticos, porque, pessoal, uma coisa é certa: além de vampiros energéticos quererem sempre a sua atenção, e um segundo tópico, uma segunda observação que eu vou juntar ao primeiro, que é a carência de atenção, vampiros energéticos eles sempre estão botando mais lenha na fogueira. Sempre estão botando mais lenha na fogueira para te botar mais para baixo. Então, peguem essas duas dicas. Eles são carentes de atenção e eles sempre estão botando lenha na fogueira. Sempre, sempre. E uma terceira dica até que eu posso dar para vocês, galera, é: eles sempre voltam a repetir as mesmas façanhas. Por mais que eles tenham feito a primeira façanha, aí dá um tempo, fica tudo na paz e você se recupera, logo logo eles voltam de novo, porque eles sabem que tem controle sobre você e aí eles vão voltar a te atacar. Dependendo da situação, eles podem usar de diversas maneiras e de diferentes maneiras também para te atacar. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curta, ative o sino das notificações, deixe o like e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Mais uma vez, muito obrigado, família. Um beijo no coração de cada um de vocês e até as próximas aulas. Feito!